A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Desta vez, uma escola um pouquinho diferente, como boa parte sabe, é a escola para os jovens, ela está acontecendo online, porém em tempo real. Dessa vez ela continua online, mas é uma aula gravada. E vamos estar estudando hoje a lição de número 7, nós vamos estar tratando de mais um exemplo bíblico. Só recapitulando, a lição desse trimestre trata a respeito dos diversos exemplos bíblicos, porém exemplos bons e exemplos ruins. No vídeo de hoje estaremos vendo mais um exemplo bíblico a não ser seguido. Trata-se de Jezabel. E o título é este que está logo aqui do lado, né? Jezabel fazendo a diferença para o mal. Lição de número 7. Já vamos fazer a leitura do texto do dia. Está registrado em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, que diz assim: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então nós temos aqui, esta aqui é um ícone da maldade registrado na Bíblia Sagrada, um dos ícones da maldade registrado na Bíblia Sagrada, que tem um importante destaque, evidente, destaque negativo, aí no contexto bíblico, mas não só ela, não só Jezabel, tá? Porque temos que também falar do seu marido, Acabe, porque não existe Jezabel sem Acabe. Essa mulher, ela é um destaque negativo na palavra do Senhor por conta da sua idolatria, do seu egoísmo, da sua perseguição aos profetas. Porém, temos também o seu marido Acabe, um homem influenciado, um homem sem personalidade, um homem que é extremamente omisso e que pecou por demais por sua omissão. Lembrando que pecado não se resume apenas a ações, tá? Existem pecados de omissões, quando você pode fazer o que é certo e deixa de fazer, isso se torna um pecado e muitas vezes de graves consequências, tá? Vamos então para a introdução. Temos aqui a nossa lição, deixa eu pegar aqui a lição. O reino do norte, Israel, se destacou por ter sido governado por reis ímpios. Dentre esses reis destaca-se o rei Acabe. Seu governo, apesar de militarmente vitorioso, é marcado por uma grande idolatria, movido por Jezabel, a mulher fenícia que se tornou sua esposa. A maldade desse casal é tão impressionante que os livros dos reis dedicam pelo menos 8 capítulos para contar a sua história. Nessa lição, veremos como é possível fazer a diferença para o mal e atrair para si a ira de Deus. Como narrado na introdução da nossa revista, a maldade era de tão destaque entre esse casal que a história deles é narrada em pelo menos 8 capítulos do livro de 2 Reis, certo? É de se destacar que até um tempo atrás tinha muito uma visão assim limitada a respeito de Jezabel, tá? Considerava uma pessoa que tinha um espírito de Jezabel aquela mulher que estava muito carregada em suas maquiagens, seus adornos e assim por diante. De fato, pode-se vincular a Jezabel como uma questão de sensualidade, erotismo também, porém também não pode deixar de se destacar a questão do interior, né? A maldade, a soberba, o egoísmo, enfim, tudo que possa estar contrário à palavra do Senhor, à vontade de Deus, tá? Então não podemos ter aquela limitação de um comportamento de Jezabel apenas no seu estereótipo, apenas no que diz respeito à maneira de se vestir, mas também incluir aí a questão do caráter. Tópico 1. Uma mulher fenícia.
Jezabel tinha origem fenícia, um povo que havia se dedicado à construção de embarcações e ao comércio. O trabalho deles com a púrpura lhes rendeu recursos e fama. E há quem considere os fenícios como cananeus, devido não apenas à proximidade geográfica desses povos, mas também por causa de uma invasão dos amorreus na Fenícia e na Palestina 2000 anos antes de Cristo. Eram pessoas que elegeram Baal como seu Deus e fizeram do culto a ele a sua manifestação de fé. O que temos aqui é uma origem da parte de Jezabel, de um povo que é marcado pela idolatria, tendo o Deus com D maiúsculo, evidentemente, Baal, como seu principal expoente. Havia-se muita questão, vamos ver mais para frente, do culto à fertilidade. Sabe-se através de vários textos bíblicos que os seguidores de Baal estavam em constante confronto com o povo de Deus, tentando introduzir as suas ideologias, os seus cultos e assim por diante. Também é certo que também encontramos na palavra do Senhor algumas reformas expulsando esse tipo de prática idólatra, pecaminosa e contrário à vontade do Senhor. Prosseguindo, tópico 1.2, a fé de Jezabel. Ela foi criada na cultura dos fenícios e sua adoração a Baal certamente lhe foi ensinada na infância. Essa mentalidade de adoração a Baal seguiu seus passos até a sua morte. Fiel ao culto a Baal, não hesitou em levar sua crença à terra de Israel. Ela não apenas levou consigo a fé em Baal, mas com essa fé a idolatria a todo o reino do norte. Nós observamos aqui que houve uma contaminação. Tá? Essa mulher trouxe, evidente que com a anuência de Acabe também, né? Porque se Acabe fosse um homem de postura, um homem que, embora conhecesse, vamos dizer assim, tivesse o contato com a fé em Deus, com os preceitos de Deus, a Bíblia relata, nós vamos ver mais para frente, que ele foi um rei extremamente maldoso, tá? E conivente com o pecado, omisso com o pecado, e com isso, através desse comportamento, ele deu vazão a toda essa ideologia impregnada na mente e no coração de Jezabel, no que tange a idolatria e todo o mal que poderia decorrer por conta do culto a Baal. Os fenícios, de onde Jezabel procedia, criam em deuses que existiam na mente dos seus adoradores, mas que não eram reais, como diz Deus a Jeremias. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Um caso excepcional ocorreu na terra de Jezabel. Atente-se para essa situação aqui. De uma Sidônia que creu no Deus de Israel, por ocasião do ministério de Elias. Deus ordenou que ele fosse a Serepta, uma localidade dentro dos limites de Sidom, para ser sustentado por uma mulher viúva. A mulher recebeu Elias, deu-lhe de comer e viu um milagre de provisão em sua casa. Foi uma experiência e tanto, tendo em vista que ela havia sido ensinada a adorar e depender dos deuses cananeus e não do Deus de Israel. Muito bem. É devido a isso que há fatos como este, que as pessoas, Deus nos considera indesculpáveis. Tá? Não existe desculpas para nós, porque as oportunidades de uma ou outra maneira batem até as nossas portas. Nessa passagem bíblica específica, ela é marcada uma questão de provisão, bem conhecida, ela é marcada por conta disso, né? A provisão no lar da viúva, a provisão para a vida de Elias. Mas se a gente olhar num aspecto mais amplo, retornar um pouquinho antes a vida dessa viúva, nós vamos observar algo de valioso. Veja só, essa viúva, ela também nasceu num contexto de idolatria e
há uma presunção muito grande de que ela foi ensinada dentro desses preceitos, do culto a Baal, da idolatria, de toda aquela maldade. Porém, nós vemos aqui o registro bíblico do desejo dela, do coração dela de receber o profeta, de dar suporte para o profeta e, acima de tudo, acreditar na palavra portada pelo profeta. Eu não preciso nem dar sequência ao que ocorreu na vida dessa mulher. A verdade é que Jezabel também cresceu num contexto deste. E por isso que eu digo, ela é indesculpável. Não se pode dizer, puxa, eu não conhecia Deus, eu sempre nasci num contexto desse, sempre vivi dessa maneira, então eu sou assim porque eu nasci nesse meio, eu nasci nesse contexto, enfim. Porém, ao longo dos anos, tanto na vida de todo mundo, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela chega até nós, ela chega através de um vizinho, ela chega através de um colega de trabalho, chega através de redes sociais, chega através das mídias, chega através do rádio. Eu me recordo muito bem na minha juventude, acho que deveria ter, eu acredito, entre 16 a 18 anos, eu ainda não era convertido, e me lembro muito bem de uma propaganda que se tinha numa televisão, uma televisão local aqui, que passava imagens de praças, de locais públicos, de cidades, Palotina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Itaipulândia. Então, e ao final dessa propaganda, aparecia uma frase lá, enfim. Eu não sei se em todas tinha essa frase, mas eu me recordo de uma que no final tinha um versículo bíblico, o que hoje até é incomum, mas havia um versículo bíblico. E o que mais me chamou a atenção, que não é um versículo aqueles de efeito, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Era um versículo que falava que idolatria, esse exemplo combina muito bem com a lição de hoje, que idolatria era um pecado, tá? Era naquela parte dos mandamentos, né? Que fala que quem produzir, que seria condenado, aquela pessoa que produzisse imagens, esculturas, assim por diante. É um versículo completamente, assim, nada usual para esse tipo de momento. Mas certamente a pessoa que estava à frente, responsável pela criação dessa propaganda, ou ainda dessa edição, né? É um cristão, certamente é um cristão. E eu me recordo que, antes de me converter, eu tinha bastante práticas idólatras, mas quando eu vi aquele versículo estampado na minha televisão, que lá me chocou de tal forma que eu não queria acreditar que aquilo ali tinha na Bíblia. Escultura, adoração, oração, e eu fiquei realmente assim muito baqueado por não querer acreditar que tinha aquilo lá na Bíblia. E se tinha aquilo lá na Bíblia, então as minhas práticas de então estavam erradas. Eu me recordo que isso foi uma semente lançada. Não foi este o ato que me levou à conversão, mas isto me colocou uma reflexão muito grande, que me deu uma confusão em minha mente. Mas a religião que até então eu seguia, ela é muito forte no seu tradicionalismo, e ela abalou essa estrutura desse tradicionalismo e acabou me chocando, né? Acabou me chocando. Mais para frente, Deus deu sequência à obra, uns 4, 5 anos para frente, o que ajudou a germinar e a brotar o desejo de conversão, né? O desejo de entregar a minha vida para Cristo e abandonar até então minha idolatria. Eu me recordo que antes de me converter, eu deixei de ser idólatra, tá? Porque eu fui convencido, acho que fiquei 1 ano, 2 anos, praticamente, acredito que uns 2 anos, né? Já não fazia as minhas rezas, enfim,
porque eu já estava dúvida, então na dúvida eu não vou fazer. Essa era a minha ideia, então na dúvida eu não vou fazer. Então não era convertido, mas já tinha abandonado a idolatria. Então veja só como a cada instante, a cada momento nós temos a oportunidade de ser impactado com a palavra de Deus. Isso nos dá duas importantes lições. Uma de que nós somos indesculpáveis, e Jezabel era indesculpável. Ela ouviu em algum momento a palavra de Deus, a pregação, a exortação. De fato, Elias foi boca de Deus para profetizar. Ela ouviu isto. O contexto que ela foi inserida, próprio de Israel, ela deve ter tido a contato com a palavra de Deus, porém não deu ouvido, diferente daquela viúva, tá? Então outra coisa que nós aprendemos, além de ser indesculpável, é que as oportunidades que nós temos. Se recorda de um versículo que diz que Cristo nos considera como testemunhas, e sereis minhas testemunhas, tá? Quando fala testemunha, você vai pregar o evangelho, mas nós seremos testemunhas no grande dia, testemunha. Desde que, lógico, a gente pregue a palavra de Deus. Em qual sentido que eu estou falando isto? No dia do juízo, certamente vai ter aquele que vai tentar argumentar com Deus, aquele sabichão, né? Aquela pessoa que, inclusive, tem versículo bíblico a esse respeito. Mas, Senhor, não fiz isso, Senhor, não fiz aquilo e tal. E vai ter aquelas pessoas que falam assim, não, eu nunca ouvi falar sobre Jesus. Não, eu nunca ouvi falar sobre Deus, sobre o amor de Deus. Não, eu nunca ouvi falar isso, aquilo lá, tá. É onde Deus, não sei se vai ser assim ou não, se Deus vai necessitar fazer prova de alguma coisa, mas enfim. Mas se precisar, prova é o que não vai faltar. Em que sentido de prova? Vai usar você aí que encontrou uma pessoa num ponto de ônibus e falou de Jesus para ela, que deu um abraço em alguém, que expressou o amor de Cristo para outro, o seu vizinho, né, que ouvia você cantando hinos, tá? Foi impactado com esses hinos, mas não aceitou, quis viver a sua vida, morreu, vai para o juízo, e essa pessoa vai falar assim, não ouvi, né? Não sei exatamente como vai ser os termos desse juízo, mas havendo a necessidade de alguma prova, Deus vai colocar exatamente você cantando um louvor, onde você parece cantando um louvor, para o teu vizinho ouvir. Então, note que você e eu somos testemunhas em qualquer momento, tá? Até em momentos que você até esqueceu, imaginar. Então, olha a importância, né, o conceito prático a esse respeito nesse tópico aqui, né? Olha que a importância do que é o testemunho, ser testemunha do Senhor, tá? Geralmente a gente tem aquela ideia de pegar um microfone e sair pregando, tá? Mas a gente retrata casos do dia a dia. Por exemplo, alguém que viu no final de uma propaganda um versículo bíblico, como foi o meu caso, né? Eu nem conheço esse rapaz que colocou esse versículo bíblico, tá? Mas ele foi uma testemunha viva da palavra do Senhor para impactar meu coração. E sabe quantos outros corações não foram impactados, tá? Dando continuidade, subtópico 3, um casamento fora da vontade de Deus. Foi com esse homem aqui, ó. Acabe. Vamos ver o que a nossa revista nos traz aqui. Casamento fora da vontade de Deus. A influência de Jezabel na história de Israel é registrada na palavra de Deus por causa do casamento dela com o rei Acabe. Ele é descrito na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe conseguiu superar dos reis que vieram antes deles toda a maldade que eles fizeram junto. E aqui vai o destaque de que os reis que antecederam eles foram muito maus. Foram assim, maus não apenas de uma má gestão, mas mal
com L, de maligno, de não com U, mas com L de maldade mesmo. Voltando aqui, é dito que o rei Acabe andou nos pecados de Jeroboão. Esse homem era um valente operário nos tempos de Salomão e foi escolhido pelo Eterno para ser rei das tribos do norte. Deus disse a ele por meio do profeta Aias que reinarás sobre tudo que desejar tua alma e serás rei sobre Israel. Olha a baita da promessa recebida. Porém, tal promessa era grandiosa, mas quando Jeroboão se tornou rei, se esqueceu da promessa de Deus e colocou 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan. Ele convenceu o povo de que seria trabalhoso irem a Jerusalém adorar, e com esses bezerros inseriu as 10 tribos na idolatria. Ele também tornou sacerdotes pessoas que não eram da tribo de Levi, dos mais baixos do povo. Eis aí o resultado de se esquecer daquilo que Deus prometeu. O Senhor nos chama para uma missão, mas cabe a nós andar de acordo com o que Ele nos ordenou. Como se fosse pouco, Acabe se casou com Jezabel, filha de um rei pagão. Jezabel influenciou fortemente um homem que já não temia o Senhor. Ele casou-se sem consultar o Eterno e isto fez com que seu reino se destacasse por maldade e pelo desvio do culto a Deus. Foi um casamento misto, apropriado para conflitos relacionados à fé. Faz diferença se casar dentro da vontade de Deus. Não dizemos com isso que o rei Acabe não tinha amor por Jezabel, e sim que ele não consultou o Senhor para contrair aquele casamento. A influência de uma mulher na vida de seu esposo é determinante também para a sua história. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Se recordam do ensinamento de se evitar o jugo desigual? O casamento desigual? O jugo, para quem não sabe, é aquela espécie de madeira que coloca em 2 bois, né? Tá? Para poder fazer o arado, para poder arar a terra. O que é o jugo desigual? Para poder ter eficácia nesse trabalho de arado, os bois teriam que ser selecionados na mesma estrutura. Não adianta colocar um boi mais forte e mais fraquinho, porque iria andar em círculo. Porque o jugo ia pender para um lado e os bois, né, iriam acabar andando em círculo. Então era necessário serem 2 no mesmo porte físico, na mesma estrutura, para que pudesse cumprir a missão. Jugo desigual é exatamente isso. Quando nós encontramos 2 pessoas, aí nesse caso está bastante atrelado a questão de casamento, que a estrutura é diferente, tá? A estrutura é diferente. Nós temos um de um lado aqui e outro aqui embaixo, né? E geralmente, alguns falam que é relacionado apenas à fé e outros dizem que é relacionado a tudo, questão de estudo, alguns dizem questão de idade, outros dizem questão de profissão, que isso pode ocasionar problemas, tá? Eu prefiro opinar no sentido de desigualdade em termos de fé, porque as demais situações, inclusive essa semana eu até vi uma pesquisa que uma faculdade lá dos Estados Unidos, que os casais eles têm uma tendência, com o passar dos anos, a se tornar iguais. Há uma repetição involuntária de microexpressões faciais, da fala, do jeito de andar, do jeito de falar e assim por diante. E é comum, mesmo tendo um casal que, vamos colocar assim, que seja bastante diferente em termos físicos, né, no que diz respeito, sei lá, altura, raça, cor e assim por diante, ter uma certa discrepância no sentido físico de diferença, né? Porém, que com o passar dos anos, depois que você vai conviver eles, você se torna, você vê como eles são tão parecidos, né? Tão iguais, por conta que eles começam a repetir o outro, né? Que eles começam um ao outro
se combinarem e repetirem o que o outro faz e assim por diante. Isso traz aí um sinergismo e uma unidade que quem está convivendo com essa pessoa vê que eles são muito parecidos, mesmo sendo tão diferentes fisicamente. Então, eu particularmente eu acredito que outras questões, seja sociais, educacionais, tudo mais e tal, não tem a sua dificuldade, em alguns casos muita dificuldade, mas não se compara no que diz respeito à fé. Você casar com uma pessoa que não expressa a mesma fé que você está fadado a ter um casamento em ruínas. Porque nós vemos aí uma discrepância na estrutura. Como é que eu consigo formar um templo dentro de casa, formar uma unidade de fé dentro de casa, se alguém de dentro de casa não professa a mesma fé que eu? E aqui vai um alerta aos jovens, aos solteiros, que não venham com a ideia de que quando casar se converte, ou ainda não, eu vou estar pregando e com o tempo Deus vai fazer a obra. Não. A primeira coisa é saber a vontade do Senhor, é saber a vontade de Deus, tá? Ter a plena convicção da vontade de Deus. Sabendo e tendo a certeza da vontade de Deus, não tem qualquer erro. Mas essa vontade tem que ser expressa. E aí vai uma outra orientação que eu dou, até falo para meus filhos: não se apaixone sem saber a vontade de Deus. Porque uma vez apaixonado, você vai ver a vontade de Deus em tudo que é canto. Porque ela vai te cegar, a paixão vai te cegar. Então, antes de seu coração bater mais forte, né, que ele tenha batido mais forte a Deus, e de Deus ter tido a resposta sobre a vontade dele a respeito do seu casamento. Dito isso, deixa eu fazer mais um outro comentário interessante, que é justamente a respeito do casamento deles, né, de Acabe e de Jezabel. Se ao mínimo, pelo menos, a gente já sabe que Acabe já estava um caráter comprometido. Mas se ao menos ele tivesse no casamento buscado a vontade de Deus, e Deus iria revelar a ele uma mulher sábia, uma mulher temente, ia colocar essa mulher na vida dele, o que isso iria representar? Uma das grandes falhas que eu vejo de Acabe era a influência que ele sofreu. A gente já sabe que ele foi um homem ruim, um homem mau. Porém, a influência que ele sofreu de Jezabel foi terrível. Tá? Agora, imagina o cenário oposto. Um homem mau como este, porém, em algum momento da vida dele, ele optou por orar a Deus e aceitar a vontade de Deus no que diz respeito ao casamento, e tenha casado com uma mulher temente ao Senhor. Tá? E essa mulher certamente iria causar um impacto na vida dele, e quem sabe, até mexer na estrutura no que diz respeito ao caráter deste homem, e por consequência, tá, a influência de toda aquela geração, de todo aquele povo. E ele não teria recebido esse título como um dos reis mais perversos que até então chegou em Israel. Tá? Aqui nós fazemos esse destaque, que é o trabalho da mulher junto a um homem e vice-versa. Dito isso, vamos para o tópico número 2. Tópico número 2, sua influência em Israel, levando Israel à idolatria. Como já percebemos, o líder tem a capacidade de influenciar os seus liderados. Jezabel influenciou muito e negativamente a história de Israel. Quando se casou com Acabe, levou consigo o culto a Baal. E, como relatado, Acabe, nessa influência, por omissão, acabou aceitando esse culto, sem questionar. Esse culto trazia o costume da prostituição cultural, pois Baal era considerado o deus da fertilidade e era tido por senhor entre os fenícios.
aqui a respeito dessa prostituição cultural, quando você vai ler a história do rei Josias, por exemplo, nós vamos observar que a Bíblia narra que dentro do templo havia o chamado quarto de prostituição. Então, para você observar o resultado que foi essa influência e esse ato de Jezabel levando a idolatria para Israel, a consequência por gerações. A palavra Baal pode significar no Antigo Testamento possuidor, marido ou senhor. Esse termo passou a ser usado com o objetivo de designar o deus semítico da tempestade, tido por mais importante entre os cananeus, e também deuses locais considerados responsáveis pela fertilidade e pelas colheitas. Era representado geralmente por um touro. Numa sociedade agrícola, a dependência dos elementos da natureza era primordial, e enquanto os hebreus eram ensinados a confiar em Deus, que lhes mandava as chuvas e lhes garantia as colheitas, os povos vizinhos criam nos Baalins e em Astarote, que aos olhos dos seus adoradores eram responsáveis por iniciar os processos que faziam a manutenção da vida, ou seja, uma deturpação da vontade de Deus aqui. Mais uma vez, os cultos cananeus geralmente eram oferecidos tendo como elementos a prostituição cultural e a bebedeira. A quebra dos valores sexuais do casamento e a falta de discernimento trazido pela ingestão do vinho mostravam bastante o tipo de comportamento a quem os seus adeptos estavam acostumados. Profetas desses deuses também ofereciam sacrifícios e, num caso específico, no Monte Carmelo, os profetas de Baal chegaram a se cortar e derramar seu próprio sangue para que sua voz fosse ouvida pelo seu Deus. A própria Jezabel é descrita como uma pessoa que agia com prostituições e feitiçaria. E aqui também é narrado aquela passagem de Elias, que ele até de uma forma satírica, ele pede para os profetas, fala um pouquinho mais alto, eu acho que o seu Deus não está ouvindo, né? Subtópico 2, perseguindo e matando profetas. E aqui em destaque Elias, né? Vamos então estar lendo. Vamos então aqui ao subtópico 2, perseguindo e matando profetas. É dito que Jezabel matou os profetas do Senhor. Os profetas representavam um forte apelo ao retorno do culto ao verdadeiro Deus, e Jezabel não desejava concorrência. Ela ordenou a morte daqueles que eram porta-vozes do Eterno. Mas a nação de Israel não podia ficar nem sem profetas, e ao matar grande parte dos profetas de Deus, Jezabel instituiu outros, mais profetas de Baal. Eles corroboravam com as práticas dos fenícios e suas profecias não vinham do Espírito de Deus. Qualquer atividade tida por profecia que não exalte ao Eterno não pode ser considerada como sendo divinamente inspirada. A profecia é fruto direto da revelação divina. Ela não advém dos estudos, da leitura de um texto sagrado, de sua análise, de interpretação e homilética, pois esses são atividades do intelecto humano. Não foi pela atividade intelectual humana que Samuel ungiu Saul e Davi como reis, que Elias confrontou Acabe e que José, pai de Jesus, teve as orientações que preservaram a vida do recém-nascido. Foram as orientações diretamente de Deus que fizeram a diferença sobre a atividade do intelecto humano. Notem aqui que a ideia de Jezabel, ela criou toda uma estrutura de governo, religiosa de governo, para implantar as suas ideias. Então não foi só trazer a ideia, não foi apenas chegar para Acabe e falar assim: Acabe, lá no meu povo a gente faz isso, tem essa adoração e tal. Ela teve uma série de práticas para poder implantar a sua idolatria, e não apenas isso, acabar com a fé em Deus, buscar acabar com a fé em Deus. Aí aqui é citado uma das práticas delas, que era a perseguição e morte dos profetas do Senhor, e nós sabemos que os profetas
era a voz de Deus e era utilizado não apenas para falar uma bênção que ia acontecer, tudo mais tal, mas também para denunciar o pecado, para trazer o povo ao arrependimento. Então eles tinham um impacto muito grande e Jezabel sabia disso. E qual que foi a atitude dela? Aniquilar este povo, aniquilar esta classe especial de Deus, para que, buscando então dessa maneira, né, tentar emudecer com isso a voz do Senhor. E não apenas isso, né? Além de matar, ela fazia a substituição com profetas de Baal, pelos quais ela poderia controlar o povo, trazendo a sua ideologia, trazendo que, olha, o que é correto. Olha, se vocês querem ter uma plantação boa, uma safra boa, você tem que fazer isso, o Deus é este, o sacrifício é este, dessa maneira e assim por diante. Com isso, conseguia convencer essa população. Só que também assim, era convencer a população que não tinha alicerce. Porque isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Nós, ao longo dos anos, nós vemos uma substituição do que é verdadeiro, pessoas que têm voz, têm palavra, tudo mais, espaços que o cristianismo até então tinha e que foi suprimido, e no lugar tem outras vozes estranhas à palavra do Senhor. E nas escolas, nos ensinos, na mídia, dentro das famílias, em algumas igrejas locais também ouvimos o ecoar dessas vozes estranhas. Porém, aí vai sempre aquele alerta que o que tem estrutura não se deixa levar por essas vozes. Tá? E essa estrutura nós vamos ter em casa, tá? Na ministração em casa, no ensino, na aprendizagem da palavra, na exortação e assim por diante. Então se forma essa estrutura em casa e depois, quando estiver fora de casa, seja o local que for, faculdade, trabalho, amigos, assim por diante, essa estrutura ela não é abalada. Pois bem, dito isso, vamos ao tópico subtópico, número 3. Matou um inocente. Vamos então estar fazendo a leitura. Outro pecado cometido por Jezabel foi matar Nabote. Também uma história muito conhecida, a vinha de Nabote, o proprietário de uma vinha que ficava ao lado do palácio de Jezreel. Desejando ter mais um pedaço de terra, Acabe quis negociar a terra onde Nabote e seus ancestrais plantavam uvas, e ele se recusou a fazer tal negócio, ele no caso Nabote, ainda que lhe fosse provavelmente mais proveitoso negociar com o rei. Nabote não era uma questão financeira, uma questão de tradição. Nabote se recusou a fazer essa venda ao rei. O que mais pesa nesse crime é o fato de que Nabote foi morto por causa de um falso testemunho, sob a acusação de que tinha blasfemado contra Deus. Olha o nível de sagacidade que nós encontramos aqui juntamente com Acabe e Jezabel. Nabote havia respeitado o direito de manter a herança de sua família, mas foi acusado de ser blasfemo e por homens que tinham deixado de lado a fé no Deus eterno. Essa é uma das piores formas de acusação, quando uma pessoa é apontada, que não vai se ver, é um D, como tendo pecado, justamente por um falso testemunho e com a premissa de se defender a Deus. 2 homens, filhos de Satanás, deram um falso testemunho e Nabote foi apedrejado até morrer. Acabe, ao receber a notícia de que Nabote havia morrido, não se preocupou em saber as circunstâncias do ocorrido, simplesmente se levantou e foi se apropriar das terras do morto. O que nós vemos aqui, nesse aspecto, também revela uma imaturidade tamanha de Acabe. Parece aquela criança que tem o seu brinquedo, olha para o lado, vê um outro brinquedo, e às vezes é um brinquedo do mesmo porte, até inferior, mas porque o outro está brincando, ele também quer. Ele quer e faz de tudo, e
enfim, se aquela criancinha do lado se machuca e não pode mais brincar, ela não vai, na verdade nem toda criança é assim, né? Mas tem algumas que são assim. Aquela criança que está do lado se machuca e não pode mais brincar, essa outra que está cobiçando aquele brinquedo nem se preocupa se machucou ou não, então falou, opa, agora eu posso estar brincando, né? Isso está dentro, acontece, infelizmente acaba acontecendo muito com algumas crianças, né? Mas isso revela a questão do egoísmo. É evidente que essa criança ela vai crescer, para ela crescer, receber a palavra de Deus, se converter e nascer de novo, não mais agora com egoísmo, mas com altruísmo, né? Entregando, olhou, você quer brincar também com meu brinquedinho, tudo mais, tal. Que seria um natural dentro de um contexto de fé, tá? E você não vê uma diferença em relação a Acabe nesse aspecto, tá? Você vê tanto para Acabe quanto Jezabel, algo que é impregnado no caráter deles é a questão da soberba, questão da altivez, que a Bíblia diz de dura cerviz. Dura cerviz é a pessoa que tem a cervical dura, né? E por ser dura ela não se inclina. Então não se inclina porque não demonstra humildade. E não demonstra humildade, o oposto da humildade é justamente o orgulho, a soberba. E nós vemos nesses dois personagens essa concentração de altivez de uma forma muito significativa. E essa usurpação da vinha de Nabote nada mais é do que mais um exemplo na vida de Acabe dentro desse contexto de soberba. Dando sequência, tópico de número 3, o fim de Jezabel. Tá? Então, o subtópico número 1 diz assim, tentou com Acabe destruir Elias. E aí, o que aconteceu? Vamos lá ver? Um dos profetas mais representativos da antiga aliança é Elias. Ele foi usado por Deus de forma impetuosa. Realizou milagres e buscou restaurar a fé no Deus eterno em Israel. Ao encontrar-se com um mordomo chamado Obadias, homem temente que escondeu 100 profetas do Senhor e os manteve com pão e água, foi informado sobre quando Jezabel matava os profetas do Senhor. Tal informação não impediu que Elias obedecesse a Deus e fosse usado poderosamente. Jezabel teve a oportunidade de se arrepender diante dos milagres ocorridos pelo ministério de Elias, fazer descer fogo do céu, intervir na natureza impedindo a chuva e se manter vivo quando caçado. Não foram eventos suficientes para que ela pensasse que o Deus de Israel não poderia ser comparado com qualquer outro Deus, preservando a vida do servo dele. Aqui é mais um fundamento que eu falei lá no começo, de que somos indesculpáveis. E esse exemplo, nessa passagem aqui que é narrada aqui na lição, nos traz à memória uma outra pessoa na Bíblia, que também pôde contemplar diversos milagres do Senhor, contudo não teve um arrependimento em seu coração. Alguém se lembra? Bom, você não vai poder me responder aí, né? Mas eu já vou estar citando que é o faraó. O faraó viu diversos N milagres e só aceitou a liberação quando Deus tocou em seu filho, tá? Mas ele aceitou, mas não se converteu. Prova disso que depois ele tentou perseguir, influenciado por seus subalternos, perseguir o povo de Israel novamente, tá? Outro exemplo, que é também um clássico, é Nabucodonosor, mas é um exemplo ao contrário. E pouca gente sabe do final que ocorreu com Nabucodonosor, né? Um homem com também um excesso de soberba, de orgulho, e que ao final da sua vida foi lançado, né, ao léu como um cachorro. A Bíblia diz que a roupa dele seria molhada com orvalho, que ele iria dormir ao relento, tá? Mas bastou um ato deste
para que houvesse um arrependimento. Tanto é que há uma declaração muito bonita de uma fala de Nabucodonosor que reconhece a grandeza de Deus, mas precisou ele passar por essa situação. É importante aqui frisar que eu já ia falar um dos piores pecados. Na verdade, um pecado assim que traz uma grave consequência é o pecado do orgulho. Quando se fala orgulho, está relacionado à altivez, à soberba e assim por diante. E o pecado do orgulho, ele é a origem de tantos outros pecados. Do homicídio, da idolatria, da pornografia, enfim, da soberba, da cobiça e assim por diante. E esse pecado do orgulho, quando Deus trata, tá, essa questão desse orgulho, pode notar que é um processo. Ninguém fica livre de um orgulho apenas num ato, vamos dizer assim, um ato instantâneo. Tá? Deus pode livrar uma pessoa do orgulho perfeitamente, usar alguém, coloca a mão ali ou faz uma oração, enfim, acontece, pode acontecer perfeitamente. Mas nos casos bíblicos, nós vemos vários, que a libertação do orgulho sempre está relacionado a processos. Tá? É um trabalho paulatino e representa geralmente uma ação, né, ou algo que acontece com a pessoa que proporciona um quebrantamento. E esse quebrantamento pode originar um arrependimento, ou pode, ao invés do quebrantamento, gerar ódio, mais raiva, ira e assim por diante. Tá? E aqui o exemplo que nós temos é de Jezabel, o outro do faraó, que são pessoas que contemplaram o poder de Deus. Certamente todos os milagres que se operaram na vida dessas pessoas, nesses dois casos aí, eram mais que suficiente para despertar neles. Falei, opa, peraí, tem um negócio errado aqui, tem um negócio estranho. Esse Deus a quem eu estou perseguindo não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Eu preciso me aprofundar mais, eu preciso saber mais. Tá? Às vezes acontece isso, pessoas que são ateus, pessoas que são descrentes, que quando se deparam com algo milagroso, e não precisa nem ser algo sobrenatural, porque existem situações naturais que Deus age, que a pessoa é impactada, que o descrente é impactado, e que ele liga um alerta. Eu falei, peraí, calma aí, deixa eu verificar melhor essa situação. E depois acontece a conversão dele, né? Aquele famoso autor inglês que escreveu as Crônicas de Nárnia, cristão, muito temente a Deus, o C.S. Lewis, a conversão dele foi isso. Ele era ateu, tá? E ele viu que havia algo diferente, precisava ser analisado e tal. Ele fala que o processo de conversão dele foi algo bem interessante, que ele comenta que ele não saberia dizer o momento, o tempo. Ele não levantou a mão, quer aceitar Jesus, ou aconteceu um evento. Ele só narra assim que ele saiu da casa dele de bicicleta e foi até uma praça. Ele falou assim, eu saí de casa como ateu, quando eu cheguei na praça, eu já era um cristão. Nesse processo, já me transformei como cristão. Mas isso, antes disso, né, ele havia tido as reflexões, né, o Espírito Santo já foi trabalhar no coração dele. E nesses exemplos que nós citamos aqui, houve mais do que isso, houve a manifestação de Deus, não no natural, foi no sobrenatural, fogo vindo do céu e assim por diante. E Deus-se marge a se criar esse processo para tratamento desse orgulho na vida de Jezabel. Mas ela optou por dizer não. Muitos outros personagens bíblicos, muitos outros exemplos bíblicos também passaram por fatos semelhantes, mas ao final disseram sim e acabaram se convertendo.
Vamos ao subtópico 2. Foi morta segundo a palavra do Senhor. Vamos ler aqui. Jezabel levou as tribos do norte a adorarem a Baal, matou os profetas do Senhor e também foi responsável pelo assassinato de Nabote. Os crimes de Jezabel foram tão graves que Deus decretou a morte dela 2 vezes. Aqui a gente vê o nível da maldade dessa mulher. Tá? Para Deus decretar 2 vezes a morte dela. Né? E é de se lembrar também que o juízo de Deus, a palavra de Deus assim, que ele é tardio em se irar. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Que Deus ele é tardio em se irar. E nós observamos, nas cartas às igrejas lá em Apocalipse, você pode notar que existe um juízo, é lançado um juízo. Vai acontecer isso e tal. Mas, observe que antes assim, se, a palavra de Deus fala, se não se arrependerem, se não voltar ao primeiro amor. Então, entenda que Deus é tardio na sua ira para poder dar tempo, para nós nos arrependermos. Então, vai acontecendo as oportunidades. Com o povo de Israel foi a mesma coisa, quando eles estavam na sua jornada para a Terra Prometida, vimos muitas ingratidão, enfim, idolatria também, e nota que Deus foi longânimo, mas até que chegou um momento onde as pessoas, assim, Deus ele é longânimo, não para ele falar assim, deixa eu ver se eles vão se converter, deixa eu ver se eles vão mudar, porque Deus já sabe, mas é para ficar provado para nós mesmos, para mostrar para nós mesmos, para mostrar exatamente que foi dada as devidas oportunidades, que Deus derramou da misericórdia, da graça, mas a graça ela não foi correspondida. Tá? Então é isso que ocorre no agir de Deus. Não vem o juízo aí como a ferro e fogo. Olha, é assim. Você já olhou para o lado, então já tem essa sentença. Deus já vai falando de várias maneiras, diversas formas, apresentando vários milagres. Vamos à sequência aqui. Então. Elias disse, e também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. O lugar que foi tomado de Nabote serviu de julgamento e punição para a rainha de Israel. A segunda vez que Deus fala dela é com Eliseu, quando vai ungir a Jeú, como rei sobre o rei do norte. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Agora fica a pergunta, deu ou não deu tempo para o arrependimento? Deu ou não deu tempo para fazer a diferença, fazer diferente, se quebrantar, olhar para trás, ver o que fez de errado? Deu, mais do que suficiente, tá? E aqui vai uma lição prática, não apenas nesse aspecto, mas em vários aspectos da vontade de Deus em nossas vidas, não jogue fora as oportunidades. Deus fala, e de várias maneiras, no teu pensamento, no louvor, enfim, usando pessoas, tá? Tanto para nos trazer ao arrependimento, nos forjar o caráter, nos fazer abandonar determinada prática, nos fazer aproveitar a nossa vida de maneira como Ele quer que seja feita. Então, a todo momento, a todo instante. E isso que acontece com Jezabel, eu digo para vocês, acontece comigo e com todos nós. Tá? O que? As oportunidades de Deus. Me refiro às oportunidades.
É lógico que a pessoa que é temente a Deus, Deus não tem a necessidade dele falar assim, ó, arrependa-se e tal. Mas, como ainda somos falhos, né, em vários aspectos, em diversos momentos. Vou colocar um exemplo que não está nem relacionado a um pecado, tá? Algo que é legítimo, o trabalho, né? Você trabalha, não tira umas férias. Você trabalha, e você não pega a sua família e faz uma viagem, que seja aqui por perto, tira um momento com ela, tal. Isso passa, tá? O teu trabalho é um pecado? Não, tá? Mas a partir do momento que mudou a prioridade, acaba se tornando um malefício muito grande, tanto no projeto que Deus tem para a tua família, quanto para a sua vida, sua saúde e assim por diante. E essa pessoa que age dessa maneira, Deus constantemente está falando a respeito da família, a importância de estar junto, a respeito de prioridade e assim por diante. E às vezes essas mensagens vão sendo negligenciadas e o tempo vai se passando e chega um momento que a gente se dá conta e fala, puxa, se eu pudesse voltar atrás, né? Pois é, agora não dá mais para voltar atrás, mas se eu tivesse ouvido a cada momento que Deus falou, tá? Eu não estaria com esse sentimento de arrependimento hoje. Vamos então para o último subtópico, o julgamento divino. Eu olho para o lado aqui que é para eu puxar a lição para cá. Vamos lá. Esse julgamento ainda levou um tempo para se cumprir. Que lá que eu falei, ainda levou um tempo para se cumprir. Mas Deus não deixou passar as maldades de Jezabel sem injustiçá-la. E cumpriu o que havia dito quando Jeú, que foi ungido rei por Eliseu, entrou no palácio de Jezreel e mandou jogá-la de uma das janelas da habitação real. Findava-se, eu só parar um pouquinho aqui, aí de repente se pergunta assim, tá, mas e se Jezabel tivesse se arrependido? Ora, teria alcançado o perdão de Deus, certamente. Davi não cometeu suas atrocidades? Não, cometeu adultério, o homicídio e tal, mas depois se quebrantou, tal, teve a consequência, recebeu a consequência, a mão do Senhor pesou sobre ele, mas a piedade do Senhor, o perdão do Senhor chegou até a vida dele, tá? Se Jezabel tivesse também agido dessa maneira, certamente o perdão do Senhor também teria chegado para ela. Agora, não adiantava ela lá de cima do prédio, ela tinha caído, nossa, Senhor, me perdoe, eu não tive oportunidade. Aí já era, né? Voltando, findava-se dessa forma a vida da rainha feiticeira e prostituta Jezabel. Conclusão, Jezabel servia a um falso deus, influenciando Acabe para que o culto a Baal fosse o culto de Israel. E não trocou o seu Deus, mesmo vendo a Deus de Israel intervindo na natureza e operando milagres por causa de sua impiedade. Foi julgada pelo Senhor e entrou para a história bíblica como um exemplo a não ser seguido. Que isso nos sirva de lição, servimos a um Deus vivo e não podemos substituir o eterno por algo que não tem valor algum, nem ser influenciados por aqueles que não têm compromisso com Deus. Pois bem, essa aqui é a lição de número 7 e aqui eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e puderam estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. E tenha em mente que, assim como eu fui impactado, como eu disse num testemunho na minha juventude, em uma propaganda há muito tempo atrás, tá? Nós somos constantemente impactados e também instrumentos de impacto. Espero que esse vídeo também tenha causado um impacto em seu coração, tá? E despertado para tudo aquilo que foi ministrado aqui nessa importante lição. E mais uma vez eu agradeço a todos e rogo as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Deus os abençoe.